E aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Na verdade, esse vídeo aqui é para suprir um outro que foi gravado de forma errônea e o aluno Guilherme, aluno de Química do segundo ano, lá do Cefet Campus 1, avisou para a gente e agora a gente vai fazer a correção aqui, tá? Foi um detalhe simples, mas comprometeu o trabalho. Vamos lá, então. O problema é o seguinte. A figura ao lado apresenta um prisma reto cujas bases são hexágonos regulares. Os lados dos hexágonos medem 5 cm cada um e a altura do prisma mede 10 cm. Calcule o volume do prisma, item A. Item B. Encontre a área da secção desse prisma pelo plano que passa pelos pontos A, C e A'. Beleza. Vamos começar. Item A. Calcular o volume do prisma. A gente precisa lembrar que o volume de um prisma ele é dado pela seguinte relação. Volume é a área da base vezes a altura. Vamos escrever isso aqui. Beleza. Só que você sabe que a nossa base é um hexágono regular. Vamos só relembrar como é que é a fórmula de área de hexágono regular. A gente tem utilizado essa daqui, ó. Fazer 6 vezes a área dos triângulos equiláteros, que a gente pode subdividir essa figura. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E vou multiplicar aqui por H ainda que é a altura. Tá, com essa fórmula aqui, substituindo os valores, lembrando que o lado mede 5 e que a altura mede 10, teremos 6 vezes 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, multiplicado por 10. Em termos de simplificar para a gente ganhar tempo, eu vou simplificar o 10 com 4, aqui vai ficar 2 e aqui em cima sobrou 5 para a gente. Vou simplificar o 6 com aquele mesmo 2 que havia sobrado, restando apenas 1 no denominador, então ele sumiu, e aqui em cima eu vou ficar com 3. Sendo assim, meu volume vai ser 3 vezes 5 ao quadrado multiplicado por esse 5 aqui também, é como se fosse 5 ao cubo, 125, raiz de 3. Ou seja, o volume é 3 vezes 125 raiz de 3, 375 raiz de 3 centímetros cúbicos. Pronto, fechou aqui. Onde realmente eu errei no vídeo anterior? Eu já apaguei, não sou bobo. O seguinte, a figura ao lado apresenta um prisma reto cujas bases são hexágonos. Só preciso do dado que aqui é mede 5 e aqui mede 10. Que a letra B vai pedir, em cima dessa figura, encontre a área da secção, corte, feito no prisma, pelo plano que passa pelos pontos A, C e A'. O que eu tinha feito antes? Eu tinha calculado que A, C, A', olha aqui na ilustração que o aluno Guilherme cedeu para a gente, ele fez no GeoGebra. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto C e aqui é o ponto A'. Eu tinha imaginado inicialmente que era para encontrar aqui a área desse triângulo, que a gente vai fazer ligando esses 3 pontos. Vacilo meu. Não, na verdade a gente quer encontrar a área da secção do corte, deste corte aqui, ó, que foi feito. Essa área que a gente quer encontrar, que é uma área retangular. Eu já tenho aqui que a altura é 10. Eu precisava saber quanto é que vale esse pedaço aqui, ó, y. Aí eu teria essa figura aqui, ó, ligando os vértices, olha lá como é que fica no meu corte. Tá, vou continuar aqui. Ligo nesse pontilhadinho. Olha, essa é a figura, essa é a secção, que é uma secção plana, é um retângulo. Só quero saber essa área que ficou ali. Para isso eu preparei outra ilustração aqui para vocês. Vamos pensar da seguinte forma. Todo ângulo interno de um hexágono regular, a gente sabe que mede 120 graus. Se aqui mede 120 e esse lado é idêntico a esse lado, eu estou tratando de um triângulo que é isósceles. Se eu tenho um triângulo isósceles, em relação à base, quando eu falo a base, todo triângulo tem 3 bases. Mas quando eu falo a base, artigo definido feminino, eu estou falando daquela que tem um lado diferente dos demais. Aqui é y, enquanto que os outros medem 5. Puxei aqui a altura, com certeza eu vou bater no ponto médio. Então, vou chamar cada pedacinho aqui de Z. Propriedade das sevianas de um triângulo. Ó, que trem chique, hein, professor, que você falou? É, muito chique. Então, se isso aqui é uma seviana, no triângulo isósceles, quando você puxar a altura relativa ao lado distinto, né, ao lado diferente, a base, ele também é bissetriz. Então, esse ângulo de 120 passou a ser de 60 graus. Então, você repara que eu tenho um ângulo de 60 aqui, um ângulo de 90, então aqui sobrou para valer 30 graus. Feito isso, eu estou tratando desse triângulo aqui, ó, um triângulo retângulo, onde esse ângulo aqui mede 30 graus, esse cateto aqui mede 5, desculpa, essa hipotenusa, porque aqui é 90 graus, e aqui que está o cateto, e na verdade é um cateto adjacente. O que chama a nossa atenção para o tratamento trigonométrico. Se ele está falando de cateto adjacente e hipotenusa, ele está falando para a gente calcular o cosseno do ângulo em questão. O cosseno de 30 graus. Como é que ele vai ser calculado? Vou pegar o cateto adjacente Z, vou dividir pela hipotenusa 5, vou lá pesquisar e descobrir que o cosseno de... Que beleza!
que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E vou passar esse 5 para cá multiplicando. Estou querendo descobrir o z. Então, z é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 5. Deixa isso quieto. Lembra uma parada para mim. Esse pedaço aqui é z e esse outro pedaço também é z. Ou seja, o y é tudo isso que eu precisava determinar. Então, y é o dobro de z. Se o y é 2 vezes o z, é a mesma coisa que fazer 2 vezes o raiz de 3 sobre 2 vezes 5. Cancela 2 com 2. Sobrou para a gente que o y mede 5 raiz de 3. Unidade de centímetro. Aí eu vou vir aqui e vou falar o que é esse y na minha figura. Meu y é isso aqui, ó. O segmento A até C, que mede 5 raiz de 3. E se eu quero calcular a área desse retângulo aqui, que tem 10 de comprimento, vou terminar de desenhar ele aqui. Se eu quero calcular isso, basta multiplicar, então, o 5 raiz de 3 por 10. Então, a nossa área da secção ela é calculada fazendo o comprimento, 5 raiz de 3, pela largura, que é 10. Então, a nossa área de secção é igual a 50 raiz de 3, unidades de medida, centímetros quadrados. Aí fechou. Agradecer ao colega que chamou a nossa atenção aqui. Lembrando que esse trabalho é participativo e se houver algum erro, por favor, nos comuniquem que está aqui a correção para vocês em tempo. Muito obrigado, pessoal.